Fala, inevitável! Nos últimos 36 dias, todo santo dia, aqui no Instagram, às 5h55 da manhã, eu venho fazendo lives, trazendo muito conteúdo e muita coisa que você precisa para ser aprovado na prova de residência médica. Tá? A gente começou com 15 dias iniciais, com princípios de vida e de estudos que você precisa aplicar para ser aprovado na residência. E nos últimos 21 dias eu venho trazendo para vocês diversas chaves que você precisa para abrir a porta da residência médica dos teus sonhos. Provavelmente, se você vem de uma faculdade do interior ou de uma faculdade que não é da capital ou de qualquer outra faculdade que não sejam as maiores, né, que não sejam as faculdades públicas mais tradicionais, provavelmente você já ouviu aquela frase, né? Só passa quem é da casa, só passa quem é da casa. E o meu intuito aqui com você é te entregar todas as chaves que você precisa para abrir a porta dessa casa e fazer ela agora ser tua. Tá? E é claro que depois de 35 dias de lives diária, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Hoje vocês vão notar que eu vou trazer várias daquelas chaves que a gente vem conversando nos últimos dias, te mostrando como aplicar de fato na tua semana de estudo, te mostrando como você aplicar de fato nessa primeira semana que já deve começar na semana que vem ou na próxima. Mas antes eu preciso saber de uma coisa de vocês. Eu quero que vocês me contem aqui no chat que ano que vocês estão. Se vocês estão no 5º ano, se estão no 6º ano, se estão no pós-formado. Porque é claro que o conteúdo aqui ele é todo moldado para a realidade de vocês. Então mandem para mim aqui embaixo. 5º ano, 6º ano, pós-formado. Manda aqui para mim que eu quero saber. Boa noite, Mi. Boa noite, Bruna. Boa noite, Ana. Boa noite, Fer. Boa noite, Mari. Hoje o chicote vai estralar aqui, hein? A chinela vai cantar. Alice está no 5º ano, 6º ano, beleza? Galera do internato pesada, Maria 5º ano, Kairi 6º ano, Lari 5º ano, beleza? 5º Maria, minha amiga, beleza? Pós-formada R+, 5º ano, beleza? 6º ano, muito bom. 5º entrando no internato, beleza, beleza, beleza. Galera do internato dominando aqui, hein? Dominando, e é claro que toda essa estratégia que eu vou passar para vocês hoje, tá? Ela serve para ser aplicada em qualquer realidade que você tiver. Esteja você no 5º ano, esteja você no 6º, esteja você pós-formado, esteja você no R+, trabalhe você ou não. Essa estratégia ela é moldável ao teu cotidiano, ela é moldável ao teu dia a dia justamente por focar nos pontos essenciais de uma preparação e que você precisa ter consciência a partir de agora para que você use o seu tempo da melhor maneira possível. Você quer usar seu tempo da melhor maneira possível na preparação para a residência? Sim ou não? Comenta para mim aqui no chat. Sim ou não? Comenta aqui no chat. Tem uma frase do Sêneca, que eu até vou dar uma olhada aqui agora para não falar a frase errada para você, que ela reflete exatamente tudo o que você tem que pensar quando você estiver pensando numa estratégia para a residência médica. Quando você estiver pensando no que você vai fazer durante a tua rotina de estudos. E o que Sêneca fala é: ninguém me subtraia um dia sem nada me restituir digno de tamanho dispêndio. Olha isso. Ninguém me subtraia um dia sem nada me restituir digno de tamanho dispêndio. O que Sêneca quis dizer aqui? Meu amigo, não me faz perder tempo. Não me tira 1 minuto da minha vida porque ela é muito valiosa. Não me custe mais tempo do que o necessário, porque se você me custa mais tempo, você tira de onde realmente interessa. E o grande ponto é que quando você está se preparando para uma prova de residência, os seus olhos devem ser voltados a todo momento a estratégias, a caminhos que exatamente façam com que você gaste somente o tempo necessário naquilo e nada mais. Porque não esqueça, Alice, Elô, Maria, Vini, Nath, Gé, não esqueçam que vocês, antes de estudantes de medicina, antes de médicos, vocês são vocês. E vocês têm a vida de vocês para serem vividas. E a gente tem que ter esse olhar de que a residência médica, o concurso, ser aprovado é uma parte, uma fatia que sim, tem uma importância maior nesses próximos 1, 2 anos, a depender se você está no 5º, 6º ano ou pós-formado, mas é uma fatia de um todo muito maior.
E se a gente pode manter essa fatia aqui e viver todo esse todo durante a nossa preparação, é óbvio que é o que a gente vai fazer. Faz sentido, sim ou não? Manda aqui no chat pra mim. Manda aqui no chat pra mim. A partir do momento que você começa a olhar para a tua preparação e para as tuas estratégias que você vai colocar em prática dessa forma, você começa a reconhecer e a ser fissurado naquele velho lema que você tem que levar, né? É o máximo resultado no menor tempo, máximo resultado no menor tempo, máximo resultado no melhor tempo. Isso quer dizer que você vai extrair o máximo dos 10 minutos que você tiver para estudar. Você precisa de uma estratégia que te faça extrair o máximo daquela meia horinha que você tem para estudar. Porque se você consegue fazer isso em meia hora, para que você vai ficar gastando 3 horas para fazer a mesma coisa? Tem muita gente que tem aquela fixação, aquela mania de achar que tempo de mesa é o que faz a diferença, quando na realidade é a qualidade do que você entrega quando você está lá, sentado na mesa. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Mas, Thiago, por que eu tenho que me preocupar com isso agora? Por que eu tenho que me preocupar de já na primeira semana do meu cursinho já começar aplicando a estratégia certa que você vai me trazer aqui hoje, uma estratégia baseada em artigo científico, baseada em evidência? Por que eu devo me preocupar com isso logo de início, Thiago? Por quê? Algumas coisas fazem com que aquelas pessoas que começam da forma errada percorram todo o ano da mesma forma e não consigam ter resultado lá na frente. E uma dessas causas é porque se você começar errado logo no início, se você começar direcionando a sua atenção para as estratégias erradas no teu início da preparação, isso vai fazer com que logo de início você desenvolva certos vícios de estudo, e esses vícios vão ser muito dificilmente desfeitos ao longo de um ano de preparação se você mantiver eles por muito tempo ali. Porque conforme você cria afeição e intimidade com algumas estratégias, o teu cérebro ele sempre tende a buscar aquele mesmo caminho, porque ele já se acostumou com aquilo. Lembra que a gente vem falando ao longo dos últimos 35 dias. Quanto mais você faz uma coisa, mais aquilo vira a tua rotina, menos energia isso gasta para o teu cérebro, então ele tende a escolher mais esse caminho. Então, se o caminho que o teu cérebro aprende a gastar menos energia e o que ele vai percorrer nos dias que seguir vai ser um caminho de estratégias que não geram resultado, você vai estar sempre voltando para esse caminho que você gasta mais tempo e tem menos resultado. É por isso que começar da forma certa, como você vai começar depois da live de hoje, é tão essencial. Para que você evite e não caia nesses hábitos errados, não caia nesses erros logo no início da tua preparação e que vão te custar muito lá na frente. Agora, existe um outro fator que você deve ter atenção também e motivo pelo qual você deve se preparar no caminho certo desde o início. Isso se faz porque as pessoas que usam certas estratégias que a gente vai falar daqui a pouco, elas começam a gastar muito tempo durante a preparação. Muito, muito. E elas têm essa percepção de que quanto mais tempo você gastar estudando, melhor aluno você está tendo e maiores as suas chances de aprovação, quando na realidade não é assim. Eu vou te falar sobre um dado de um artigo aqui hoje, que vai te mostrar que, por exemplo, enquanto alguém gastaria 10 horas para estudar um assunto, você poderia gastar 7,5, por exemplo. 2 horas e meia a menos, que você poderia dedicar a outras áreas da tua vida e a viver o que você tanto gosta, com teus amigos, com a tua família, na tua atividade física, no teu hobby. E é por isso que você ter essas estratégias certas em mãos fazem tanto sentido. Porque você chega naquela semana, você executa o que precisa executar, você não preenche todo o tempo da tua semana com aquele estudo e você consegue de fato viver a tua vida, tá? Agora, como seria a tua rotina, como seria a tua vida se você não estivesse nessa live aqui de hoje? Eu vou te descrever exatamente o que todos os seus amigos que não estão nessa live aqui hoje, o que eles vão fazer depois, a hora que começar o cursinho. E como seria a sua vida também se você não estivesse aqui. Só que, ao ouvir isso, você vai ter um problema. Você vai ter um problema sério quando eu te falar isso. Por que você vai ter um problema?
Porque ao saber disso, não tem mais como você dessaber, não tem como você voltar atrás, né? Do que você vai saber a partir de quando você vai estar aqui nessa live. E vai acontecer que quando você estiver na semana que vem, iniciando a tua rotina do cursinho, colocando essa estratégia em prática, essa galera que não tá aqui hoje vai olhar pra você e falar, ô, você tá maluco, olha aqui, pô, o professor do cursinho fala pra fazer isso daqui, como é que você não vai fazer? Pô, aqueles nossos amigos que estão aqui no cursinho já faz 3 anos estão falando pra ir desse jeito que é sucesso, os caras estão lá faz 3 anos e é sucesso. Você vai arrumar um problemaço. Porque você vai começar a ser o outsider. Você vai começar a ser o outlier. Mas assim como você vai estar fazendo fora do padrão, os seus resultados também serão fora do padrão. Tá? Então, a partir desse momento, a partir dessa live, você vai ter esse problema sério. Você não consegue desver o que você vai ver aqui hoje. E as pessoas, elas vão pensar que você tá maluco. Mas como é que você vai mostrar que quem tá no caminho certo é você? Com os teus resultados que você vai cultivar. Tá bom? Agora, Thiago, eu entendi. Eu entendi o motivo para eu começar da maneira certa, né? Não criar hábitos ruins, não criar hábitos de estudo que vão fazer com que eu queime a largada logo de início, queimando todo o tempo da minha rotina ali no meio dos estudos. Eu já entendi que a galera vai me olhar meio diferente, eu vou parecer meio doidão, meio maluco na hora que eu estiver estudando, mas eu já entendi que o que importa é o resultado na mão, né? O que importa é o percentual de acerto subindo, o que importa é a entrega e o resultado. Agora, como é que eu vou entregar isso na minha rotina de estudo? Como é que eu vou entregar isso no meu dia a dia de estudo? Eu quero que vocês me respondam aqui agora. Quem aí estudava na faculdade lendo e relendo resumos que você tinha feito? Quem estudava na faculdade para a prova, lendo e relendo os resumos que você tinha feito? Responde aqui para mim, aqui embaixo. Eu ou eu não? Eu ou eu não? Eu ou eu não? Respondam aqui. Quem aí estudava lendo e relendo resumos na faculdade? Aquele estudinho de véspera, né? Você vai lá, parece uma máquina, né? Lendo todas as linhas uma vez atrás da outra. Ó, a Lu falou eu. Paola mandou um eu. Já vira sinfonia, né? Já temos alguém diferente aí, ó. Maria falou eu. Beleza. Eu tava numa call hoje com uma pessoa que ganhou uma consultoria individual. E a Nath, inclusive, né? E eu tava falando disso com ela. Falei, cara, é bizarro, porque todos nós, durante a faculdade de medicina, para nós, essa é a realidade de estudo, esse é o único modo de estudar, né? Ler e reler resumo. A gente vai lá, vai bem na prova, só que o que acontece, depois de um mês, você esquece tudo. Sim ou não? Manda sim ou não aqui. Eu estudava desse jeitinho que você estuda hoje também, Milena. Eu lia e relia resumo na faculdade. Nunca peguei um exame. Nunca peguei uma DP. Mas pergunta se eu lembrava de alguma coisa depois de um mês que eu tinha estudado para aquela prova. E pergunta como foram os meus primeiros resultados quando eu comecei a estudar para residência, depois de ter estudado 6 anos desse jeito, lendo e relendo o resumo. Foi triste. E é por isso que essa é a primeira luz que eu preciso jogar para você aqui desde já, tá? A Lu falou que sim, Paula falou que sim, Alice falou que sim. Até em menos tempo, boa. Maria falou que a sensação é essa mesmo. Nath sim, Paola sim. O que acontece é que você precisa perceber que a provinha que você tem na tua faculdade hoje, que a provinha que eu tinha na minha faculdade, no meu tempo de faculdade, já faz um tempinho, né? É uma prova que você estuda ali 1 semana, 2 semanas antes. E você consegue ver todo aquele tema antes da prova. Não é tão difícil assim, né? E conforme você lê e relê os resumos, você tem que pensar que existe uma memória superficial e uma memória mais profunda, uma memória mais de longo prazo, né? Uma memória mais de longo prazo. E quando você lê e relê esses resumos ali, antes da tua prova da faculdade, o que acontece é que isso fica retido na tua memória de curto prazo, uma memória mais superficial. Que ela tá fácil de ser
alcançada ali na hora da tua prova da faculdade, né? Tá bem superficial, mas ela também vai embora muito rápido. E é por isso que você esquece depois de 2, 4 semanas que você fez essa prova. E adivinha, no ano de preparação para a residência, você tem que estudar a medicina toda. Como é que você vai ler e reler resumo da medicina toda, todo santo dia, até a prova no final do ano, durante 1 ano, ou durante 2 anos? Não dá. E não dá também porque, eu vou te contar uma coisa, o grau de complexidade, de profundidade com a qual as coisas são cobradas em uma prova de residência é elevadíssimo. É um grau de complexidade, de raciocínio, que nós muitas vezes na faculdade a gente não é desenvolvido a pensar dessa forma. Mas que eu vou te falar uma coisa. 1 ano de preparação para residência já te deixa craque nesse sentido, se feito da maneira correta, se feito com a intensidade correta, se feita com os métodos corretos. E esse é o grande ponto aqui. Esse é o grande ponto aqui. Imagina você indo para uma luta de espadas, se você só sabe dar tapa na cara, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Porque a estratégia para a ocasião era errada. Se você só lê e relê resumo, só lê e relê apostila e vai para prova lá no final, você está indo para uma briga de espada só sabendo dar tapa na cara, não vai dar certo. A tua estratégia ela não está alinhada. Você está preparado para A e o que você vai ser cobrado lá é B. São capacidades diferentes que você precisa. Beleza, Thiago. Eu estou começando a entender então que você falou daquela galera que vai começar o cursinho comigo semana que vem, na outra. Então você está me falando que esse pessoal, quando começar o cursinho... Boa, né, Alice? Quando começar o cursinho, essa galera vai automaticamente seguir aquele caminho que o cérebro já está acostumado nos últimos 6 anos de faculdade. É isso, Thiago? É porque já está acostumado, gasta menos energia, parece correto pelo viés de confirmação que a gente tem. E aí, toda essa galera vai, como uma boiada, direcionada para quê? Pegar aquelas 2 apostilas que o cursinho dá e ó, e ler. E tem algumas pessoas que já de início não vão dar conta de ler essas apostilas. E elas cedo já vão cair na real e vão ver que não dá para seguir esse caminho. Agora tem outras pessoas que elas são tão dedicadas e que elas são tão disciplinadas e elas estão tão doadas com esse objetivo de passar na residência, que essas pessoas, por mais que em condições normais elas não conseguissem ler essas apostilas, elas falam assim, puta, cara, eu quero passar na residência, então eu vou lá, eu vou ler. Eu vou lá e eu vou ler. E essas são as pessoas que eu fico mais comovido até de vez em quando. Porque o cara vai lá, a menina vai lá, é dedicada pra caramba e vai lá. A primeira semana, na raça, até consegue ler as 2 apostilas. E na segunda semana, raça, até consegue ler as 2 apostilas. E na terceira semana, raça, faltou uma. Faltou um pouquinho de uma apostila. E na quarta semana, raça. E o que acontece? O que acontece? Passa 1 mês, passam 2 meses, vem o primeiro simulado. E aí essa pessoa, a hora que vai fazer esse primeiro simulado, ela vê o resultado e fala, não é possível. Porque eu li tudo que foi dado até agora, eu li cada rodapé, eu li cada linha. Eu tava lá, eu li. E meu resultado foi horrível. Como é que isso acontece? Essas pessoas, de tão dedicadas que são, elas demoram um tempo precioso para perceber que elas percorreram o caminho errado desde o início. E olha só, olha que foda isso. A galera é tão dedicada, mas por seguir um caminho errado desde o início, elas acabam perdendo um tempo precioso que elas vão ter que voltar atrás. Porque imagina você, e agora para revisar? Depois que essas pessoas elas leram essas apostilas durante esse tempo todo, vai voltar e ler todas as apostilas se não está dando conta nem das 2 da semana?
Como é que isso vai ser feito? Como é que isso é factível? Agora, como é que isso é factível para você, Maria, para você, Carol, para você, Nai e Micaela, que estão no meio do internato e estão numa rotina puxadíssima lá? Que você entra às 7 da manhã, sai às 7 da noite. Isso quando você não faz 24 e tem pós-plantão só no outro dia. Como é que você vai ler 2 apostilas por semana? E como é que você, além das 2, vai ler de novo as outras que... Não dá. Não dá. E não só não dá, porque isso consome muito tempo. Não dá, porque tem outra galera gastando menos tempo que essa galera que está além das apostilas e está tendo mais resultado. Por quê, Thiago? Porque usaram a estratégia certa. Porque usaram a estratégia certa. Usaram a estratégia que enquanto estavam no internato, deu 10 minutinhos, tá conseguindo estudar um negócio. Enquanto o outro que tá lá lendo a apostila, deu 10 minutinhos, o cara vai abrir a apostila, leu uma linha, já chega uma mãe no PS da pediatria, já vira aquela doideira, não consegue mais continuar e já esqueceu tudo que acabou de ler. Vocês não podem esquecer que cada um de vocês ou são estudantes de medicina ou são médicos. E que essa função social, essa função dentro da tua faculdade, essa função de obrigação para com a tua família, se você já está trabalhando e você tem que botar dinheiro dentro de casa, você tem que pagar tuas contas também, essa função ela não vai embora só porque você quer passar na residência, não. Você precisa de uma estratégia que ela faça com que você consiga estudar e manter a sua vida correndo em paralelo. E você acabou de entender que se você começar, igual a galera na semana que vem, a ler as 2 apostilas da semana doidamente, não vai dar certo. Já te antecipo, tá? Já te antecipo isso. Já te antecipo isso. Ah, Thiago, você já viu pessoas que deram certo fazendo isso? Já, mas já vi 1000 vezes mais pessoas que não deram certo fazendo isso. Agora, você vai apostar em ser a exceção ou você vai apostar no caminho que traz cientificamente, baseado em evidência, mais resultado do que esse? E eu vou te mostrar dado falando disso. Beleza, Thiago. Eu já entendi algumas coisas que você está falando. Já entendi a importância, já entendi como as pessoas muitas vezes fazem isso errado. Agora, como é que eu posso fazer isso certo? Como é que eu posso fazer isso certo? E veja, aqui o meu intuito não é chegar aqui e te falar exatamente tudo o que você vai fazer ao longo de 2023 e 2024, porque isso seria impossível. O meu intuito aqui é salvar a tua primeira semana de cursinho. Porque eu sei que se você começar a primeira semana errado, você vai cair nessa corrida dos ratos de leitura de apostila e um ciclo infinito de não conseguir depois se arrepender. O meu intuito agora é fazer com que você comece a primeira semana do jeito certo, dando o primeiro passo correto, abrindo a primeira fechadura da casa que você quer que seja tua, a casa que você quer que seja tua. Aquela residência que você sempre sonhou. É na semana que vem que você gira a primeira chavinha. Se você está achando que começa no fim do ano, não. A primeira semana é tão importante quanto a última para os que começam da forma certa. Agora, como é que eu vou estruturar a minha semana então, Thiago? Eu já entendi, estou com papel e caneta na mão, já entendi o que eu não posso fazer, já entendi o que as pessoas que fazem errado vão, o caminho que elas vão percorrer. Agora, o que eu faço? O que eu faço? Você vai fazer o seguinte. Semana que vem vai começar o teu cursinho. Ou pode ser que esteja começando hoje. Teve gente que veio me perguntar se a live ia ficar salva porque estava começando hoje o cursinho. Tem gente que já está começando a estudar hoje. E estão perdendo essa live, então se não vê amanhã cedo, primeira semana já vai ser meio osso. Como é que você vai fazer? Você tem que entender uma coisa. Tudo na vida exige esforço. E não é papo de coach, é para te ensinar, é para te mostrar como que o teu cérebro aprende mais. Aprende esse conceito. Tudo na vida exige esforço. Para o teu cérebro também. E o teu cérebro é um dos que mais valoriza o esforço que ele faz. Ele é um dos caras que, por ser tão inteligente, ele fala assim:
Eu sou da turma do Sêneca. Ninguém me subtrai um dia sem nada me restituir digno de tamanho dispêndio. Eu não vou botar minha energia no lugar errado. Certo? E teu cérebro ele fala assim, cara, se eu fizer muito esforço para fazer uma coisa, eu não quero ter que fazer de novo. Eu não quero ter que fazer de novo. Então eu vou segurar ao máximo isso que eu fiz, porque se me for exigido novamente, tá aqui na palma da mão e eu não preciso dispor de toda essa energia de novo. E você vai entender agora qual que é a magia de você entender esse tema tão simples que tua avó te fala desde os teus 5 anos de idade e que você nunca tinha percebido que tem tudo a ver com teu método de estudo. Tudo na vida exige esforço. E como é que isso se reflete nos teus estudos? Todo método e toda estratégia que te exigiram um esforço de buscar uma informação específica, esse método ele tem maior potencial de retenção a longo prazo. Ele tem maior potencial de você se lembrar disso no final do ano. E isso é essencial. Por quê? Porque aí você começa a abrir os olhos, a gente joga a luz para tudo que você tem na tua mão quando o cursinho te dá. Por exemplo, você está vendo uma videoaula, certo? Que esforço você está fazendo para ver aquela videoaula? Ah, Thiago, eu estou me esforçando para não dormir. Você não está fazendo nenhum esforço. Quando você senta para ver uma aula, você sabe exatamente o que você está esperando que o professor fale para você? Não sabe. Se você não sabe, se você não está procurando algo específico naquela aula, você não gasta tanta energia. Se você não gasta tanta energia, teu cérebro fala assim, não me custou nada, então deixar embora, que eu gasto mais minha energia de retenção com o que eu fiz esforço para trazer. Guarda isso, que a gente vai chegar nesse ponto. Que eu fiz energia, que eu tive que gastar energia para trazer. Eu vou guardar exatamente isso. Guarda esse ponto que eu acabei de te falar. Vai fazer sentido. Qual que é o esforço? Agora eu te digo. Qual que é o esforço? Enquanto você está lendo uma apostila na tua frente. Qual que é o esforço que você tem? De novo, Thiago. Eu estou fazendo força para não dormir. Zero esforço. Porque você não está procurando uma coisa específica naquele texto que está na tua frente. É tanta informação que vem e que vem sem nenhum esforço, você só está lendo, você só está assistindo a aula. E por não despender esforço e energia em buscar essa informação, ela vai tão fácil como veio. Agora, como é que eu dicotomizo isso? Como é que eu vou para o outro lado do que você acabou de falar, Thiago? Como é que eu busco o caminho do esforço? E esforço exige força, sim. Como é que eu vou para o caminho do esforço? O que te exige esforço para você conseguir um conceito? Fazer questão te exige esforço, sim ou não? Manda para mim aqui no chat. Fazer questão exige esforço, sim ou não? Você tem um texto na tua frente, um caso clínico, e você precisa escolher entre 5 alternativas. Você precisa buscar na tua memória, no teu raciocínio clínico que você tem, a resposta para aquela questão que você acabou de acessar. Isso te exige esforço, sim ou não? Sim, sim. Muito. Sim. Exato. Exato. Maria falou que sim, Dani falou que sim, Carol falou que sim, Micaela falou que sim. É isso. É isso. Agora, vamos falar de outra. Thiago, flashcard. Flashcard, já ouviu falar de flashcard? Já. Perguntinha, resposta no verso, né? Flashcard te exige esforço para você fazer? Você se depara com uma pergunta e você de repente fica pensando assim, caramba, o que é isso? Deixa eu buscar. Deixa eu associar. Deixa eu ver essa decoreba aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Exige esforço, sim ou não? Manda pra mim aqui no chat. Exige esforço, sim ou não? Manda pra mim aqui no chat.
E aí vocês começam a ver as estratégias com raio-x, né? Isso aqui exige esforço, isso aqui não exige, se exige vale a pena, se não exige não vale. Um dia falou que sim, Lari falou que muito. Boa, é isso. E agora você tem um problema grandíssimo. Agora você tem um problema enorme na tua mão, né? Porque toda vez que alguém, que você for no cursinho semana que vem, que alguém falar assim, cara, eu tenho um método absurdo de bom. Aquele cara ali, ó, 4 anos de cursinho, manja tudo. Ele me passou como passar na residência esse ano. E aí, ele vai te falar a estratégia lá e você vai falar, exige esforço, sim ou não, se não, não vale a pena, se sim, vale a pena. E aí você vai ter que explicar pra ele porque ele tá ficando doido e o caminho correto é o que você tá fazendo, porque você estava aqui hoje. Agora, uma vez que você começa a analisar as estratégias assim, você começa a ter um olhar crítico. Por exemplo, vídeo aula de leitura de mapa mental que o cursinho me dá, vale a pena? É uma aula, você está sentado vendo. É passivo. Você não faz esforço. Potencial de retenção menor, potencial de aprendizado menor. Sei lá, mapa mental que o meu cursinho me dá então? Vou ler? Leitura. Você não sabe o que você está procurando. Ixi, Thiago. E aí? E aí que você começa a notar que existem algumas estratégias-chave que compõem uma espinha dorsal de qualquer preparação sólida. Existem algumas estratégias-chave que compõem a espinha dorsal de qualquer preparação sólida, que são justamente essas estratégias que exigem esforço para que sejam feitas. Questão, flashcard, questão, flashcard, questão, flashcard. São estratégias-chave. Thiago, calma aí. Eu já ouvi você me falar antes que a videoaula do meu cursinho da semana é uma boa coisa para me introduzir o tema. Exatamente. Você quer ficar fera na tua videoaula? Você quer ficar fera na tua videoaula? A videoaula que você vai assistir lá? Você quer ativar esse processo que seria passivo? Você quer virar uma chavinha, instalar um drive que vai fazer você absorver muito mais os temas? Antes da aula que você assistir, você vê o tema da aula. E você vai fazer 5 questões daquele tema. Thiago, eu não sei bulhufas do que eu vou aprender semana que vem. Eu vi o tema lá, eu achei uma doideira. Eu vi lá e era SUS, leis do SUS. O que eu sei disso? Não interessa se você não sabe. Thiago, eu vi lá que amanhã é nefro. Não sei bulhufas de nefro. Não interessa se você não sabe. Olha a mágica acontecer. O que acontece quando você vai fazer a questão? Mesmo se você não souber o tema. Você vai fazer a questão. Teu cérebro vai se deparar com um questionamento, com uma pergunta de algo a respeito do tema. Qual é a doença que causa hematúria após exercício físico? Você vai ficar, meu Deus do céu. Hematúria pós exercício físico? Primeiro, eu não sei nem o que é hematúria, eu acho. Segundo, pós exercício físico, eu acho que eu tive isso hoje. O que é isso? É doença? Você vai abrir uma janelinha na tua cabeça. E por mais que você não saiba aquele tema, por mais que você não saiba qual que é a resposta correta, isso vai ficar aberto ali na tua cabeça. Outra questão. Qual é o agente da síndrome nefrítica? Meu Deus, agente da síndrome nefrítica? Que órgão dos Estados Unidos é esse que tem FBI mais síndrome nefrítica para ter agente? Eu não sei o que é. Abre uma janela na tua cabeça. Por mais que você não saiba a resposta. Abre um questionamento na tua cabeça. Que você faz isso com 5 questões e abre 5 janelinhas.
E o que acontece na sequência? Você vai para a tua videoaula com todas essas janelinhas abertas, com todos esses questionamentos abertos. E a hora que você está assistindo aquela aula de nefro, e eles falam assim, isso aqui ó, é famosa por dar hematura após exercício físico. Você fala, puta, era isso. Era isso. Caramba, será que eu tive isso hoje cedo? Você já pensa, né? Era isso. Porque você deixou aberto. E a hora que te falaram isso, você estava prestando atenção. Você passou a aula inteira buscando essa informação. Você ficava assim, o que eu tive hoje cedo? Cacete. E aí o que vai acontecer? Quando o cara falar assim, ó, pessoal, acabou síndrome nefrótica, agora vamos para síndrome nefrítica. Você vai falar, síndrome nefrítica? Eu lembro que eu precisava saber qual era o agente dessa parada aí para eu acertar na prova. Eu lembro disso, caiu em questão. E eu ia errar, porque eu não sabia. Vamos lá. Descobri. Nefrite pós-estreptocócica. Chique, né? Nome chique. Por quê? Janela abriu antes. Você foi buscando a informação. Se você vai para a aula buscando uma informação, o que você está fazendo? Responde aqui no chat. Se você vai para a aula buscando uma informação, o que você está fazendo ao assistir essa aula? O que você está fazendo? Responde para mim aqui no chat. O que você está fazendo? Ao ir para a aula buscando uma informação, responde para mim aqui no chat. Eu quero saber se vocês estão ligados. Aquilo que faz você reter a longo prazo. O que você está fazendo? Quando você busca uma informação na aula, o que você está fazendo é esforço. Exatamente, Nai. Perfeito. Falou e disse, Gui, Helena, você está fazendo esforço. Estudativo, Amandinha direcionando, exatamente. Você está fazendo esforço porque você o tempo todo está alerta, está com a atenção ligada, buscando uma informação específica. Então a primeira coisa que você precisa fazer antes de ir para a aula da semana que vem é abrir 5 questões antes mesmo de ir para a aula. A tua semana de estudo do tema da primeira semana do cursinho da semana que vem, ela começa antes da aula. Tendo essas janelas abertas na tua mente e que você vai buscar fechar durante a aula. E aí você ativa, girando a chave, uma estratégia que seria passiva antes. Estudativo. Então você já entendeu a primeira coisa que você precisa fazer antes de começar a tua semana de estudo. Olha tudo isso que a gente falou até agora. Já são, não sei se você percebeu, tá? 40 minutos de live. Olha o direcionamento. Isso aqui é de bastidor, isso aqui é de dentro da mentoria, tá? Isso aqui é de dentro da mentoria. A gente vai ter a primeira mentoria semana que vem. Tô trazendo aqui para vocês em primeira mão. Segundo ponto que você precisa ter na tua semana de estudo, se você vai começar a estudar para residência semana que vem. Primeiro, faz um negócio para mim. Se fez sentido isso que eu falei aqui para vocês agora, manda um vixe para mim aqui embaixo. Manda um vixe aqui para mim embaixo. Manda um vixe que eu quero saber se vocês estão na mesma frequência. Vamos lá. Manda um vixe aqui embaixo. A gente vai começar a falar sobre a segunda coisa que você precisa fazer quando você for assistir essa tua videoaula na semana que vem. O que vai acontecer, meu amigo, minha amiga? Aí, Thaís mandou um vixe, Mário mandou um vixe, muito bem, Mandinha mandou um vixe, vamos lá, ler, boa, vixe, vixe, vamos lá. Então, beleza, o que vai acontecer, qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer, Thiago? Quando você faz essa questão pré-aula, Lari mandou um vixe, Luísa mandou um vixe, é isso, frequência, vamos pra cima. Quando você faz essa questão antes da aula, você pode anotar num papelzinho quais foram essas janelinhas que abriu. Pô, agente nefrítica, hematura pós-exercício. Anota isso. Por quê? Durante a aula, enquanto você assiste a aula, você vai tentar responder esses exatos pontos. Qual que é após exercício físico?
Qual que é o agente da síndrome nefrítica? Porque daí você ativa esse processo de visualização de aula. E uma coisa que você pode fazer depois que acabar essa videoaula é você revisita essas 5 questões que você tinha feito antes. E aí você tenta responder essas 5 questões agora com a carga teórica na tua cabeça. E aí você vê se você realmente aprendeu aquilo que estava na aula. Se você realmente aprendeu aquilo que estava na aula. E aí, depois de assistir essa aula, sabe o que vai acontecer? O time A vai parar por aí. Acabou a semana para eles. Só volta na semana que vem. Só volta na segunda que vem para ver a próxima videoaula. Perfeito. Assistiu a aula inteira. Fantástico. Levou um Red Bull de 550 ml, um Monster de manga, matou durante a aula. Acabou. Só semana que vem. O grupo B vai fazer aquele caminho triste, difícil, da leitura de apostila durante toda a semana, que você já viu onde vai dar. E o grupo I, dos inevitáveis, esse grupo que agora queira você, queira não, você está entrando. Você está entrando nesse grupo agora. Se você decidir sair dele depois, a hora que acabar essa live, você falar muita pressão, não dá. É muita informação, não dá. Se você decidir sair desse grupo, o grande problema é que tem uma galera aqui que vai continuar nessa frequência todo dia nas lives diárias. Mas existe o grupo I, o grupo dos inevitáveis, que eles vão seguir um terceiro caminho, uma terceira via. Onde? Esse cara vai pegar o assunto que ele assistiu a aula na segunda-feira. Na terça-feira, ele vai fazer um bloquinho de questões de manhã e vai fazer um bloquinho de questões à noite. Vai ter uma inevitável Giovana, que vai fazer um bloquinho de questões de manhã, um bloquinho de questões à noite. E na terça-feira, de novo, um bloquinho de questões de manhã, um bloquinho de questões à noite. E na quarta, de novo, um bloquinho de manhã, um bloquinho à noite, um bloquinho de manhã, um bloquinho à noite, um bloquinho de manhã, um bloquinho à noite. O que vai acontecer? Enquanto vocês vão fazendo os bloquinhos de questão daquele tema que foi dado na segunda, o que acontece? Na terça, você revisa o tema de segunda. Na quarta, você revisa o tema de segunda. Na quinta, você revisa o tema de segunda. Na sexta, você revisa o tema de segunda. No sábado, você revisa o tema de segunda. E aí, meu amigo, você revisou 5 vezes já na primeira semana de estudo? Enquanto teve um que nunca mais abriu o material e teve outro que revisou com técnicas totalmente inefetivas. Mas, Thiago, e aí? Fiz a questão. E quais temas nesses bloquinhos? Os temas que foram dados na aula de segunda, Alice. Esse é o grande ponto. E veja que a tua preparação ela vai ter não só essa esfera. Eu estou falando da primeira semana. A gente está só começando, é só a primeira chavinha que a gente está virando. A gente vai abrir essa porta, mas primeiro você precisa entender essa primeira chave. Na primeira semana, você vai aí, você teve o tema na segunda, vamos lá, apostila de nefro, glomerulopatias e SUS preventiva. Na terça, SUS preventiva bloquinho. Na quarta, SUS preventiva bloquinho. Na quinta, SUS preventiva bloquinho. Na sexta, SUS preventiva bloquinho. Thiago, fiz a questão e eu cheguei à conclusão que era aquilo que você tinha falado no início da live. Eu não tenho raciocínio ainda, profundidade ainda, para gabaritar todas essas questões que eu fiz. E eu vi o comentário, eu fiquei até em dúvida um pouco, cara. O que você vai fazer? Você vai pegar um teu resumo? Ou você vai pegar a tua apostila, aquela apostila, né? A vilã. E você errou. Qual é o tratamento da glomerulonefrite pós-estreptocócica? E o comentário não foi suficiente para você? Você vai ler exatamente só esse ponto.
Você não vai ler o resumo todo de glomerulopatias, você não vai ler a apostila toda de glomerulopatias, você vai ler tratamento da glomerulonefrite pós-estreptocócica, porque, e olha a mágica nisso, você não viu que você lê resumo, você lê a apostila, é um processo que não te exige esforço, não te dá memória de longo prazo, você não acabou de ver isso? Não tem esforço. O que acontece quando você busca uma informação específica? Você está fazendo um esforço para buscar uma informação que você viu que é importante. Você faz esforço e teu cérebro não é bobo. Se você fez esforço, ele vai manter ali por mais tempo. Ele vai manter ali por mais tempo. Isso se chama leitura dirigida de fragilidades. Segundo pilar do método plano. Olha isso, eu já estou te entregando o primeiro e segundo pilar do método plano aqui. Primeiro contato aprofundado, o P. Você pegar, assistir a aula na segunda e você vai fazendo as questões ao longo da semana. E conforme você vai fazendo as questões, você vai fazendo a leitura dirigida de fragilidades quando necessário. E veja que barato. Quanto tempo você demora para fazer uma questão? 5 minutos? Talvez no início da preparação até 10, se você for uma pessoa muito detalhista e perfeccionista. Você vai me falar que você não tem um intervalinho de 5, 10 minutos? Quando você está esperando o próximo paciente do plantão? Ou quando você está esperando o próximo paciente do ambulatório? Ou quando você acabou de sair para uma aula e você tem 30 minutos até a próxima aula, você não tem 10 minutinhos ali para fazer uma questão? O que isso te mostra? Que essa estratégia, ela entra em qualquer período ocioso do seu dia. Então você não precisa daquelas 2 horas contínuas na tua casa para conseguir estudar. Você consegue ir estudando de 10 em 10 ali durante a tua rotina. Você não precisa levar 5 quilos de apostila para onde você for. Você tem um aplicativo e as questões na palma da sua mão. É você abrir, fazer uma, acabou o tempo, acabou. Não acabou, faz mais uma. E o que acontece quando você começa a fazer isso? De 1 em 1, 2 em 2, 4 em 4, 6 em 6, 10 em 10. Muitas vezes quando você chega em casa depois, você já acabou com tudo que você tinha que fazer no dia. Enquanto aquele que seguiu o caminho B, lembra? Que ia ler todas as apostilas, todas as semanas, o que acontece? Esse cara não vai, essa menina não vai levar a apostila pro internato, que leva 1, 2 dias, depois já viu que é fora de mão, não dá. Aí vai ficar esperando antes e depois, na hora que chegar em casa, para ler isso. Antes não consegue acordar, depois está muito cansado, não consegue ler. Nunca existe uma hora perfeita para essa pessoa. Porque a rotina nossa de médico, estudante de medicina, não é uma rotina perfeita, pô. A gente precisa entender isso. E uma vez que a gente entende isso, a gente precisa ter estratégia que é adequada para o nosso dia a dia. Que é adequada para o nosso dia a dia. E uma vez que você coloca isso em prática, de ir fazendo ao longo dos intervalos do seu dia, você vai ter um grande problema. E esse daí é um problemaço. Muitas vezes você vai acabar com tudo antes de chegar em casa. E aí, a hora que chegar em casa, você vai fazer o quê? E aí? Se você acabasse tudo que você tinha que estudar antes de chegar na tua casa à noite, o que você faria a hora que você chegasse em casa? Manda pra mim aqui no chat. Manda pra mim aqui no chat. Manda pra mim aqui no chat. O que você faria se você tivesse o restante da noite disponível? Manda pra mim aqui no chat. O que você faria? Que a gente já vai responder algumas perguntas. Talvez alguns de vocês me digam: dormir, vários nadas, né? Seria muito feliz. Dormir, pois é. Talvez você tenha esse problemão na tua mão aí, né? Assistiria um filme, um problemaço. Um problemaço. Dormir, descansar, malhar. Boa, isso aí, puxar um ferro. Descansaria para o próximo dia? Pois é.
Agora imagina daquele cara, daquela menina que chega em casa e ainda fica se martirizando porque tá cansado demais para ler a apostila e não vai conseguir ler as apostilas da semana. Fala, Gui, treinaço, é isso aí, pô. Puxar um ferro. Melhor das coisas. Você começou a perceber que você já pode evitar um caminho de uma rotina predatória desde o início da tua preparação? Desde amanhã, se teu cursinho começar amanhã. Porque você já começa a entender o que cabe mais dentro da tua rotina de estudos, tá? E aí, deixa eu voltar aqui. A Flávia falou, e os cursinhos de tema diário, como fazer essa revisão? Você pode reunir todos esses temas em 1 a 2 dias e fazer no restante da semana. Ou você pode fazer a mesma rotina. Você viu um tema num dia, você faz os próximos 5, 6 dias de questões deles. No dia seguinte viu outro tema, 5, 6 dias de questões deles. Vai depender do quanto você se sente desempenhando melhor dentro da tua rotina. Uma coisa individual que você vai testar e existem pessoas que vão falar, prefiro ver tudo num dia só e depois ficar só com questões. Me deixa mais livre. Tem pessoas que vão falar, prefiro fazer em 2 dias. Tem pessoas que vão falar, prefiro ver um teminha por dia e ir fazendo as questões ali. Existe certo ou errado, Thiago? Não. Sabe por quê? Porque você vai ter metas a bater. Então você tem uma sequência de atos a serem feitos, você tem uma meta a ser batida, e uma vez que você tem uma sequência, um método e uma meta, você aplica e sabe que está no caminho certo. Porque você sabe que a estratégia está alinhada, porque é a que gera mais resultado. Você sabe que você está adequando ao que é mais confortável para você no dia a dia, o que você consegue executar mais. E você sabe que batendo a meta ali, pô, você tá no caminho certo. Tá no caminho certo. A Mika falou assim, faça a leitura dirigida após o erro da questão ou apenas quando acabar todo o bloquinho programado? Depende do tempo que você tiver disponível. Se você tiver em 2 horas dentro da sua casa, você pode fazer um bloco de questões fechado e corrigir depois. Se você tiver na rotina do plantão ali, por exemplo, você vai ter que corrigir questão após questão. É por isso que... Você vê como isso é tão moldável? Você pode fazer isso num bloco de questões de 30 questões em 1 hora na tua casa, ou você pode fazer em 5 minutos de intervalo no teu plantão. Esse é o grande ponto. Você usar uma estratégia que gera resultado e que ela é ajustável à tua rotina, ao teu dia a dia. Dona Elisa Marília. Manda o que vende? Torta? Bolo? Manda pra casa depois. Tem número de questões para fazer por dia? Tem, depende da fase do ano que você tá. E de como, do teu estágio, como você vem se desenvolvendo, né? Depende, é muito individual. Por exemplo, dentro da mentoria, eu trago metas para vocês nas nossas mentorias, né? E qual que é o grande ponto? Todo aluno dentro da nossa mentoria tem contato tanto meu quanto do seu monitor via WhatsApp. Então esse aluno ele tem total liberdade de falar assim, pô, tô no estágio mais puxado, preciso segurar um pouco a mão. Você me ajuda? Como que você acha que fica mais adequado? Pô, eu tô no estágio mais leve, dá para eu dar um pouquinho mais de gás. Como que você acha que fica mais adequado? É por isso que a proximidade com o seu mentor é tão importante. Porque isso vai depender da tua rotina individual, da tua pegada, de quanto você tem batido as metas, da tua facilidade. Isso depende de uma série de fatores. Sacou? Agora imagina você ter acesso a um conteúdo desse. Com a frequência que a galera tem dentro da mentoria. Beleza? Essa live tem que virar patrimônio nacional, tá muito bom. Eu não falei que ia ser pressão? Eu não falei que ia ser chinelada, Alice? Aqui, ó. A minha função aqui com você é seguir exatamente o que Sêneca acabou de nos ensinar. Ninguém me subtrai um dia sem nada me restituir digno de tamanho dispêndio. Ou seja, você está investindo o seu tempo aqui comigo. E eu tô te dando uma coisa de valor para multiplicar todo esse tempo. Que você vai economizar estudando, você vai economizar para você poder viver a sua vida. Então vamos lá. Vamos alinhar tudo que a gente conversou até agora. O que você vai fazer? Vou começar meu cursinho antes de ir para aula. Bloquinho de 5 questões. Deixa eu abrir a janelinha. Vou lá, assisto a aula, fechando essa janela. Acabou a aula, volto para essas 5 questões, tento resolver. Acabei. Dia seguinte, bloco de questões dos temas. Ao longo da semana. Errei a questão, restou dúvida. Leitura dirigida de fragilidade. Resumo. Pá.
E o que você vai fazer ao final dessa semana e ao longo da semana também, você vai começar a anotar. Quantas questões eu fiz no primeiro dia? Quantas eu acertei? Quanto tempo eu estudei? Segundo dia. Quantas questões eu fiz? Quantas eu acertei? Quanto tempo eu estudei? Terceiro dia. Pá, pá, pá. Quarto dia. Pá, pá, pá. Quinto dia. Pá, pá, pá. E o que vai acontecer no último dia da semana? Qual que foi meu percentual de acerto na apostila de preventiva do SUS? Ah, foi tanto. Agenda de revisões? Foi tanto. Beleza. Volta daqui X dias. Quando você vai revisar? Qual que foi meu percentual de acerto em glomerulopatias? 75%. Agenda de revisão? 75%. Volta daqui X dias. Você registra as métricas, você joga isso na tua agenda de revisões, baseado em percentual de acerto, porque aqui vocês já estão no caminho I de inevitável, não é caminho A nem B. Não existe plano B, tá? Esquece, não existe plano B. E aí, o que vai acontecer? Você começa a fazer isso semana após semana, você registra suas métricas semana após semana, acompanha semana após semana e vê isso subir, e vê isso entrar na agenda de revisão, e aí começa a entrar outras esferas da tua preparação. Hoje a gente falou da primeira, para você começar a tua semana de estudo para a prova de residência da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Fez sentido isso que a gente falou aqui agora, gente? Manda um vixe pra mim aqui embaixo se fez sentido. Fez sentido tudo isso que a gente falou agora de como você começar a tua semana de estudo baseado em evidência? Como assim baseado em evidência, Thiago? Tá bom, Roediger et al. Viu, né? Estudou, grupos de alunos que estudaram, fazendo leitura, fazendo a leitura e depois treinando com umas questões que nem viram resultado, depois fazendo uma questão e vendo o gabarito depois fazendo um bloco de questões e vendo o gabarito de questões. O que aconteceu quando eles viram tudo isso? O que aconteceu? Quem fez questão e nem viu o gabarito já teve um desempenho superior a quem só leu. Quem fez um bloco de questões teve um desempenho 54% maior do que quem só leu. É como se quem só lesse fizesse 50 questões e você fizesse 70, 72. Olha o poder disso. Você acha que 20 questões a mais faria diferença para você na hora da prova no final do ano? É óbvio. É óbvio. E a galera só no vixe. Chinela, vixe, marcha, vixe, boa. Meus vizinhos devem ficar doidos comigo. Vocês acham que eu falo alto pela live e vocês não vêm aqui? É isso. É isso. E o que acontece quando a gente gira uma chave dessa? Você fica um passo mais perto de abrir a porta da casa para ela agora ser tua. Ah, só passa quem é da casa. Se só passa quem é da casa, meu amigo, a gente vai demitir o caseiro. A gente está com a chave na mão. É só abrir, entrei, a casa é minha. Eu fiz isso. Nossos monitores fizeram isso. Muitos alunos nossos fizeram isso. Por que você vai ser diferente? Por que você seria diferente? Não é. Você acha que quem não vai fazer cursinho deve comprar as apostilas para se basear nas questões que tem nelas? Depende. Se você tiver acesso a questões por outros meios, tipo um banco de questões, você não precisa das apostilas para ter acesso às questões no fundo delas, né? Aí você tem o banco de questões que já vai te fornecer tudo isso. Depende dos materiais que você tem em mãos, Tami. Então, se você tiver acesso a um banco de questões, elas não são necessárias. Ah, mas Thiago, e para eu ter a base teórica ali que você falou, para fazer a leitura dirigida? Se você tiver um bom resumo na tua mão, ele já vai sanar essas dúvidas, né? Por isso que, por exemplo, dentro da mentoria a gente tem os Smart Maps, né? Que são os resumos que a gente dá para todos os alunos que entram dentro da mentoria. Porque isso poupa esforço. Ah, Thiago, mas e se eu quiser fazer o meu resumo enquanto eu estou assistindo a aula? Você não vai assistir a aula. Se você fizer resumo enquanto você assiste a aula, você não vai assistir a aula.
Porque o teu foco está em transcrever e não em observar e em prestar atenção. E aí de duas uma, ou você vai gastar o triplo do tempo para fazer um resumo e ficar pausando a aula, ou você vai fazer um resumo todo mal feito e não vai prestar atenção no que você está fazendo. Fez sentido, pessoal? Vamos lá, o Gui mandou. Cursinho logo no início do 5º ano, já ouvi ser perigoso, ser desnecessário, e já ouvi que é ideal. Qual sua opinião? Quando você começaria seu cursinho se estivesse nesse contexto? Gui, se você já decidiu passar na residência, começa agora. Tá? Esse povo fala que é preguiçoso, fala que é perigoso, preguiçoso. Desnecessário, preguiçoso. Porque não assume a responsabilidade, não assume que vai exigir esforço começar a estudar já no 5º ano, não assume que vai exigir maturidade, disciplina e constância desde o início. Então fica postergando e empurrando com a barriga para o 6º ano, quando vai ter que fazer a mesma coisa agora com menos tempo de folga. Esse é o grande ponto. A galera tem medo, isso daí é medo, tá, Gui? Isso daí é medo. É medo e preguiça. Medo e preguiça. Ah, mas não dá pra conciliar com o internato? Dá, e você vai entender o que eu tô te falando, tá? Porque eu preciso te falar uma coisa. Mas antes eu vou responder aqui alguns de vocês. Segura que eu preciso te falar uma coisa, tá? A Luísa falou, mas depois da aula eu posso fazer um resumo? Se você tiver acabado as questões que você precisa fazer, tiver com tempo sobrando, pode, mas se você já tiver eles prontos, isso não é necessário. Tá? Isso não é necessário. Fazer resumo não é uma coisa que te gera muito aprendizado a longo prazo. Fazer questões, revisar com questões, aí sim. Tá? Quanto aos flashcards, é de suma importância você elaborar os seus próprios ou utilizar um banco já oferecido? Eu, na minha preparação, usei um já pronto, tá? Porque eu não queria perder tempo fazendo. Porque fazer os flashcards é uma coisa que exige tempo e é o que Sêneca falou, né? Ninguém me subtrai um dia sem nada me restituir digno de tamanho dispêndio. O tempo que eu ia gastar fazendo o flashcard, cara, eu dava um plantão e pagava 500 pacotes de flashcard. É tudo isso, entendeu? Às vezes você faz um negocinho, você ganha um dinheirinho ali fazendo alguma coisa, você compra e economiza todo o tempo que você teria de produção de material. Isso é muito importante. Como ter acesso a um banco de questões sem iniciar um cursinho agora? Calma. Ai, caramba, tem algumas coisas que eu preciso segurar a língua, né? A vida toda fui viciado em fazer resumo transcrevendo. Eu vou criar a sociedade. Resumólatras anônimos. Resumólatras anônimos. E eu vou te falar que eu também já fiz parte dessa sociedade, tá? Mas se você tem um resumo bom na sua mão, não tem por que você ficar transcrevendo. Esse é o grande ponto. A gente acha que ficar transcrevendo aula e que fazer resumo é o que vai dar resultado, quando na verdade não, tá? O resumo ele tem um único intuito, que é servir de base de dados para você buscar informação. Você tem um bom resumo como base de dados para você buscar informação, então você não precisa ficar fazendo. Falaram aí uma propaganda de um cursinho que tem banco de questões, tem mesmo, é um cursinho. 5º ano fazendo médio curso, mesma coisa. Como perder essa mania? 5º ano fazendo médio curso, mesma coisa. Como perder essa mania? É desconfortável, como todas as manias, né? Como é que você para de coçar ferida de catapora porque vai deixar teu rosto marcado? Você suporta primeiro o desconforto que vem. Depois você entende que é pro melhor. Como é que você para de comer chocolate quando você está ansioso? Primeiro você passa pelo craving, né? Pelaquela abstinência. E depois você entende que é o melhor para você quando você perde uns quilinhos. Comprar resumo é uma boa, isso aí. Mas para quem começa o cursinho no 5º ano, é ideal ter a programação para estudar toda a matéria em 1 ou fragmentar em 2 anos? O ideal é que você tente fazer tudo em 1 ano, tá? Se não conseguir algumas matérias pontuais, ok, você vai ver no 6º. Mas quanto mais você trouxer isso para o 5º, mais você vai ter revisado isso até o teu 6º ano, até o final do 6º ano, e mais craque você vai estar nessa matéria.
Entendeu? E quanto mais você aloca isso desde o quinto, mais você revisa, mais pontos de contato ao longo do tempo, maior a sua expertise dentro de um tema. E o negócio é o seguinte, pessoal. O negócio é o seguinte, tá? Hoje, a gente falou para destravar essa tua semana, primeira semana de estudo, para destravar a tua aprovação em 2023 e 2024. Mas eu te falei que essa era a primeira chavinha que a gente ia virar, né? E a gente virou hoje. Mas tem uma coisa muito forte que vai acontecer, tem uma coisa que vai ser mais pressão do que foi essa live de hoje. Eu espero que, se você falou assim, não, essa pressão é essa frequência que eu quero na minha preparação, se você chegou a essa conclusão hoje, tá? Nos dias 23, 24 e 25, dia 23, 24 e 25 de janeiro, vai ter uma sucessão de pressão que a chinela vai cantar. Isso vai chamar Chaves da Aprovação. Um evento que vai chamar Chaves da Aprovação, dia 23, 24 e 25 de janeiro, onde eu vou pegar cada uma dessas chaves que eu venho te ensinando nos últimos dias, a gente vai lá. Ah, mas eu não consigo conciliar a preparação com o meu internato. Chave. Ah, eu não consigo conciliar com a minha rotina de trabalho. Chave. Ah, eu não consigo me organizar. Chave. Ah, eu não consigo revisar. Chave. Disciplina. Constância. Se você acha, e como a Alice falou, né, que essa primeira live tinha que ser Tesouro Nacional, espera, segura, porque dia 23, 24 e 25 de janeiro vai rolar esse evento. A Chaves da Aprovação vai ser um evento fechado, tá, para poucas pessoas, e que você vai poder se inscrever para ter acesso a esse evento no link que eu vou deixar na minha bio quando finalizar essa live. Vai ser um evento fechado, no Zoom, ao vivo, comigo, com pressão, com chinela. E se a gente vai estar fechado no ambiente onde só tá quem tá na mesma frequência, você imagina onde a gente vai chegar lá dentro. Faz sentido para você estar dentro desse evento comigo dia 23, 24 e 25 de janeiro? Manda aqui um vixe se faz sentido para você. Manda aqui no chat para mim. Manda um vixe. Manda um vixe para mim aqui embaixo. Se faz sentido para você estar nessa frequência, estar nessa chinela, estar nessa pressão, manda aqui embaixo para mim um vixe nos comentários. Uma coisa interessante, você sabe qual que é a diferença do carvão e do diamante? Sabe qual que é a diferença do carvão e do diamante? Vixe, 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 vixe. Boa Maria, boa Mica, boa Débora, boa Clara, boa Ana. Sabe qual que é a diferença do carvão e do diamante? A quantidade de pressão que você põe. Hoje foi só o começo dessa pressão. E teve gente que já ficou carvonado para fora. Teve gente que já não aguentou a pressão. Agora, quem ficar até o final, vocês vão ver o diamante que vai sair desses 3 dias de evento. Então, vou deixar o link na minha bio agora, tá? Você vai entrar lá, vai se inscrever no evento, as Chaves da Aprovação, e vai ser pressão forte. Amanhã, às 5h55 da manhã, live diária aqui, como sempre, ritual nosso, 5h55 da manhã. Eu vou estar aqui e eu espero você aqui comigo, tá? 5h55 da manhã aqui no Instagram, sim, já. Vá dormir porque 5h55 a chinela vai cantar de novo. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.